Olá! Hoje vamos começar a aula sobre ensaio de impacto, mais especificamente o ensaio Charpy. Confere aí. Quando a gente fala de ensaio de impacto, a primeira coisa que a gente pode perguntar é por que fazer? Para que fazer o ensaio de impacto? A ideia do ensaio de impacto surge quando a gente observa que os materiais têm comportamentos diferentes em condições diferentes. Então muitas propriedades elas não dependem somente do material, mas ela depende do sistema, ou seja, depende da situação que ela é submetida. Então uma das coisas que se observou é que o material, alguns materiais, eles se comportam diferente dependendo da velocidade de aplicação de força. Então se você faz uma aplicação de força de uma forma lenta ou de uma forma rápida, o material acaba se comportando de forma diferente. Então muitas vezes é interessante você medir o comportamento do material de formas diferentes ou de uma forma mais severa. Essa ideia de comportamento diferente ela está intimamente ligada aos critérios de falha utilizados para projeto. O critério mais utilizado para projeto, como a gente viu lá no ensaio de tração, é o critério que leva em consideração a tensão de escoamento. Só que se a gente levar em consideração somente esse critério, sem fazer nenhuma outra consideração de como o material vai falhar, pode ser um pouco perigoso. Então, por exemplo, se eu fizer a simples utilização do critério de tensão de escoamento, estou levando em consideração que o material nunca vai ultrapassar esse valor. Mas em algum momento pode ocorrer essa situação. Pode ocorrer que o material, que a peça que eu projetei haja uma sobrecarga, ou que ela é utilizada numa condição onde não é recomendado, mas alguém pode utilizar. Então o projetista tem que estar ciente do que vai acontecer com o material quando ele for submetido fora das condições para que ele foi projetado. Então nessa situação é interessante saber como que o material vai falhar caso ele extrapole as situações para as quais ele foi projetado. Então vou dar um exemplo aqui, o exemplo de uma cadeira. Então se eu tiver uma cadeira de vidro e uma cadeira de aço, a princípio, se eu utilizar esse critério de tensão de escoamento, eu posso usar lá, fazer uma cadeira de vidro que suporte ali uma carga de uma pessoa de 100 kg. Então a força aplicada na cadeira de vidro ou a cadeira de aço seria 100 kg. Então as duas poderiam ser muito bem projetadas para essa situação. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte: qual cadeira você se sente mais seguro para sentar? Então, poxa, a maioria responde que é de aço, mas por que se as duas foram projetadas de forma a atender a um limite, A diferença principal observada aí é a forma como ela falha. Se houver algum problema com uma cadeira de aço, ela vai quebrar ou vai entortar, mas ela não vai se quebrar em várias partes, ela não vai quebrar de uma forma rápida, ela vai entortar e isso dá tempo de a gente perceber que ela está falhando. No caso de uma cadeira de vidro, quando ela falhar, a gente conhece já o comportamento do vidro, Então a gente sabe que o vidro, quando ele quebra de uma forma rápida. Então ele ocorre uma falha que a gente chama de falha catastrófica. A falha ela ocorre de uma forma rápida. E qual é a diferença de ocorrer de uma forma lenta ou de uma forma rápida a falha ou fratura? É que se ocorrer de uma forma rápida, a gente não tem tempo para observar que a falha está ocorrendo e não tem tempo para agir, para impedir que uma falha catastrófica ocorra ou impedir mesmo que a peça venha a apresentar essa falha. Então no caso do aço, o aço é um material que apresenta uma grande quantidade de deformação antes de falhar, antes de fraturar. Normalmente acontece assim. Então ele é mais interessante para essa situação do que uma cadeira de vidro. Uma cadeira de vidro, se uma pessoa de 120 kg sentar numa cadeira de vidro, ela vai quebrar e a pessoa vai cair no chão, em cima dos cacos de vidro, todo, vai acabar se cortando todo. No caso da cadeira de aço, se a pessoa de 120 kg sentar numa cadeira de aço que foi projetada para 100 kg, a cadeira vai entortar, pode até eventualmente quebrar, mas a pessoa que está sentada nela vai perceber que ela não está suportando, que ela está quebrando, que ela está entortando e pode até sair, pode até se levantar. Então ela vai ter tempo para agir e a falha não vai ser imediatamente catastrófica, vai ser uma falha, porque o critério é a tensão de escoamento. Então a partir do momento que ela se deformou plasticamente, ele vai perceber que a cadeira está falhando e a cadeira vai estar já inutilizada, vai ter falhado, mas não será uma falha catastrófica, não vai ser uma falha rápida. Então, deve-se sempre evitar materiais que apresentam falha rápida.
Então, uma quebra de uma forma rápida. E como que a gente caracteriza essa quebra de forma rápida? A quebra de forma rápida está ligada a materiais frágeis. A fratura de forma lenta está relacionada a materiais tenazes. Então, por que fazer um ensaio de impacto? Por que impacto, né? A gente quer observar se o material apresenta ou não um comportamento frágil. Ou em determinadas situações o material pode se comportar de uma forma tenaz. Mas, de outra maneira, ele pode se comportar de uma forma frágil. Então, se comportar de uma forma tenaz ou de uma forma frágil, não depende só do material, depende das condições que ele está sendo submetido. Então, nós temos que procurar testar o material em várias condições. Ou melhor, seria mais interessante testar o material na pior condição. Se na pior condição, nas condições que ele tende a ser mais frágil, né, a situação que ele tende a ser mais frágil, ele se apresentar de uma forma tenaz, eu fico tranquilo, porque já que na pior condição ele se apresentou, o comportamento dele foi tenaz, né, eu posso ficar mais tranquilo, porque vai ser uma certa garantia de que ele vai sempre apresentar assim, porque é um risco. Você tem um material que normalmente ele se apresenta de uma forma tenaz, mas numa situação específica lá ele se comporta de uma forma frágil. Então vai que essa minha peça esteja nessa situação específica, e naquela situação específica eu acho que ele é tenaz, mas lá ele vai se apresentar de uma forma frágil. Então ele vai me surpreender ali, né, negativamente, vai me surpreender negativamente, vai ocorrer uma falha catastrófica no momento em que eu não esperava. Então eu estava até confiando no material, né, de repente ele apresentou uma falha catastrófica. Então isso é bastante problemático para a aplicação de material nessa situação. Então é interessante testar nessas situações. E uma das situações que torna o material frágil é o impacto, né? O impacto tende a fazer com que o material se comporte de uma forma frágil. Então eu já comentei alguma coisa aqui, né, mas quando a gente fala de fragilidade, né, quando a gente fala de falha catastrófica, a gente está falando de uma falha rápida, uma falha que a fratura ocorre de uma forma muito rápida, que há pouca deformação plástica. A gente considera isso um comportamento frágil. E a medida de fragilidade é dada por uma propriedade chamada de tenacidade. Tá? Então, e a tenacidade está relacionada com o quê? A tenacidade está relacionada com a energia gasta para romper o material. Então a gente já viu isso lá nos ensaios de tração, mas a gente vai repetir aqui. A tenacidade está relacionada com a energia gasta para romper o material. Então o ensaio que eu quero fazer é um ensaio que meça tenacidade, para entender se o material é muito tenaz ou é pouco tenaz. Se o material for pouco tenaz, é um material perigoso para mim. Né? Interessante é utilizar um material mais tenaz, com a maior tenacidade possível. Bom, então a gente falou que a velocidade de aplicação da força é uma situação que pode fazer com que o material se torne frágil. Então, o material por si só ele pode ser tenaz, pode ser frágil, mas ele pode ser tenaz numa determinada situação, pode ser frágil numa outra situação. Então, lá no ensaio de tração, nós fazíamos, até conseguíamos obter um certo valor de tenacidade naquela situação. Só que naquela situação, a força era aplicada de uma forma lenta. Então nós destacamos isso lá, né, que a força era aplicada de uma forma lenta. A tenacidade medida lá é para uma situação onde a força é aplicada de uma forma lenta. Se eu aplicar a força de uma forma diferente, né, de uma forma um pouco mais rápida, uma taxa de deformação mais rápida, né, na verdade, quando a gente fala em aplicação de força rápida, na verdade é uma deformação mais rápida. Né? Eu vou produzir uma deformação mais rápida. Então, se eu aplicar a força de uma forma rápida, o material pode se comportar de uma maneira diferente? A resposta é sim, pode. Tanto que a gente já, na prática, a gente observa isso, né? Quando a gente quer quebrar alguma coisa, a gente quer gastar o mínimo de energia possível para quebrar. E a nossa tendência, quando a gente quer quebrar alguma coisa, é aplicar uma força de uma forma rápida, com impacto. Então, se eu quero quebrar se eu quero quebrar uma madeira, eu não vou encostar a mão ali e começar a aumentar a força até ela quebrar. Eu vou lá e aplico um impacto e assim eu consigo quebrar a princípio mais fácil. Então a gente escolhe essa forma porque é algo intuitivo. Então, de forma intuitiva, a gente já percebe que a aplicação da força de uma velocidade maior, ela é mais interessante para romper o material. Então, o caso aqui do karateka, né, que aplica um impacto sobre um material para conseguir romper esse material. Então, quanto maior a velocidade da aplicação da força, maior a tendência do material a apresentar uma fratura de uma forma mais rápida, ou seja, apresentar uma tenacidade menor.
Tem materiais que são mais sensíveis à velocidade da aplicação da força, tem material que é menos sensível à velocidade da aplicação da força. Tá? Então a gente chama isso de sensibilidade ao impacto. Materiais têm sensibilidade ao impacto. Tem material que vou dar um exemplo aqui, tem dois materiais, os dois no ensaio de tração apresentam a mesma tenacidade. Agora, se eu aumentar a velocidade da aplicação da força, talvez o material A continue se apresentando tenaz, e já o material B ele se apresenta de uma forma frágil. Então esse material B seria um material com maior sensibilidade à velocidade da aplicação da força. Bom, então agora eu tenho que testar o material. Se eu quero fazer um ensaio para observar isso, eu tenho que testar o material nessas duas situações. Eu tenho que conseguir medir a energia necessária para quebrar o material com o impacto. Então como é que a gente faz isso? Então dessa maneira foi desenvolvido alguns ensaios de impacto. O mais famoso deles é o ensaio de impacto Charpy. Poxa, então tem que desenvolver uma máquina que meça a energia para quebrar com o impacto. Parece uma coisa muito complexa, né? Mas o ensaio Charpy é algo bastante simples, né? E que usa um princípio físico bastante conhecido, né? Que é a conservação de energia. Então, o ensaio de impacto Charpy usa um pêndulo, né? Então, nesse pêndulo, nós temos aqui o pêndulo, tem um pivô aqui, né? Onde é colocado um braço, que tem um comprimento já conhecido, tá? E temos um martelo na ponta desse braço, um martelo que tem uma massa M, ok? Então esse braço, né, é levantado até uma altura H1, tá? E ele percorre aqui uma trajetória, né, semicircular, tá? Então se eu levantar esse martelo até uma altura H1, esse martelo acaba tendo uma certa energia. Essa energia, que eu vou chamar aqui de E1, ela é conhecida porque a energia, chamada de energia potencial, é dada pela massa vezes a gravidade vezes essa altura. Então, enquanto esse martelo está parado, ele tem uma energia armazenada, uma energia potencial armazenada. Se eu liberar esse martelo, ele vai começar a aumentar a velocidade com base na troca da energia potencial pela energia cinética. A energia cinética é 1/2 de mv². Então, vai chegar aqui embaixo, quando o H for zero, né, a energia potencial será zero. Ou seja, quando ele chegar aqui embaixo, ó, a altura vai ser zero. Então a energia potencial é zero e a velocidade vai ser máxima. Então esse ponto é o ponto de máxima velocidade. Tá? A partir do momento que ele passa desse ponto, ele começa a ganhar uma certa altura. Essa altura ele começa a ganhar a energia potencial. Então daqui para cá, a energia potencial se transformou em energia cinética. Daqui para cá, a energia cinética vai se transformar em energia potencial. Tá? Então se a gente não tiver atrito, né, desconsiderando aqui o atrito, se o pêndulo, né, chegasse aqui, fosse o pêndulo perfeito e tal, certinho, sem atrito, então ele viria até aqui, transformaria toda a energia potencial em energia cinética, e aqui a energia cinética se transformaria em energia potencial e chegaria até esse ponto aqui, né, onde nós teríamos a altura igual, né, o H2 igual ao H1, ok? Então bem simples aqui o princípio, né? Então a gente não precisa calcular a energia cinética, a gente vai trabalhar só com a energia potencial. Se eu colocar alguma coisa no caminho aqui, ó, botar uma peça no caminho, e esse martelo, né, soltar o martelo e ele vir e quebrar essa peça, obviamente ele não vai voltar até, né, ele vai ser freado por essa quebra, né? E ele não vai voltar até lá em cima, ele vai chegar até uma determinada altura que eu chamei de H2 aqui, ó. Então, esse H2 corresponde a uma energia que eu conheço, que é massa vezes a gravidade vezes a altura 2. Essa diferença dessa energia, por que ele não chegou lá? Porque ele bateu em alguma coisa, né? Quebrou alguma coisa. E ao quebrar alguma coisa, ele gastou parte dessa energia potencial que ele tinha. Então essa energia, esse valor que ele gastou, eu consigo saber pela diferença de altura. Então, massa e a gravidade não muda, né? A diferença de altura que muda. Então a variação de energia é justamente o quanto ele gastou de energia para quebrar esse material. E quanto que se gasta de energia para quebrar é a tenacidade. Então esse equipamento me dá a tenacidade, né, desse material nessa situação, com o impacto. Então é um ensaio de impacto, eu tenho alta velocidade de aplicação da força, está quebrando o material e eu estou medindo a energia necessária para quebrar, que é a tenacidade. Então, né, é genial esse ensaio, né, e bastante simples, né, de fazer. Okay? Se eventualmente a peça não quebrasse, se o martelo viesse aqui e batesse e não quebrasse a peça, significava que o sistema não tinha energia suficiente para quebrar. A tenacidade do material é maior
do que a energia disponível no sistema. Então eu teria que botar ou uma altura maior ou uma massa maior para aumentar a energia do sistema e conseguir quebrar a peça. Então como é que é o equipamento de ensaio Charpy? O equipamento de ensaio Charpy usa aquele pêndulo, né, conforme aquele esquema lá, ele é pivotado numa base, tá? E esse pêndulo, na ponta desse pêndulo nós temos um martelo. Esse martelo pode ser substituído por um martelo de massa maior, né? Essa altura ela pode ser colocada em diferentes valores, tá? Para aumentar ou diminuir a energia do ensaio. E o valor, eu não preciso medir aqui o valor da altura, né? O valor da altura ele é calculado com base no ângulo que se coloca, ele dá direto aqui no mostrador o valor de energia que você obtém desse ensaio. Tá? Então o corpo de prova é apoiado ali numa base, né, e o martelo vem e quebra o corpo de prova com certa velocidade, né, com certa velocidade dada pela altura do martelo. Tá? Bom, então eu preciso medir, né, o material em condições que façam com que o material se comporte de forma frágil, ou seja, nas condições mais severas possíveis. Então, quais são essas condições? O que faz com que o material tenda a se comportar de forma frágil? Então, são três situações. A gente já viu a primeira, que é a alta velocidade de aplicação da força. Mas existe outra situação, que é a presença de trinca. Então, tem materiais que são sensíveis à presença de trinca. Por exemplo, né, um exemplo de material sensível à presença de trinca é o vidro. Né? O vidro, quando ele está trincado, você não tem confiança nenhuma no vidro trincado, né? Porque a gente sabe que ele vai se comportar de uma forma bem frágil se o vidro já te apresentar uma trinca, mais do que ele já sabe que ele apresenta. Outro material clássico, material que tem uma grande sensibilidade à presença de trinca, é aquela fita adesiva, né, transparente. Você tenta rasgar, né? É difícil rasgar, você tem que aplicar muita energia para conseguir rasgar. Mas se você fizer um picotezinho de nada ali, ela fica bem fácil de rasgar. Então a energia para romper esse material sem o picote e com o picote é muito diferente. Então é um material que tem muita sensibilidade à presença de trinca. Outra situação que pode fazer com que o material se comporte de uma forma frágil é a temperatura ou a baixa temperatura. Então tem materiais que são sensíveis à baixa temperatura, tem materiais que são menos sensíveis. Todos acabam diminuindo a sua tenacidade com a temperatura, mas um diminui muito pouco, quase nada, outros diminuem drasticamente a sua tenacidade. Um exemplo clássico é o chiclete. O chiclete, em temperatura ambiente, ele é muito elástico, né, muito plástico. E já em temperatura mais baixa, né, ele já fica quebradiço. Então, o jeito de tirar o chiclete do cabelo, né, é você colocar gelo. Então, com o gelo, ele fica quebradiço, fica mais fácil de tirar do cabelo, né, do carpê ou do cabelo, ou de uma situação que seja difícil de tirar esse material. Já os materiais metálicos, alguns são mais sensíveis e outros menos sensíveis. O aço é um material que o aço comum é um material que é muito sensível a baixa temperatura. Há uma mudança abrupta de tenacidade numa certa temperatura, temperaturas baixas, né? Então é muito perigoso não conhecer esse comportamento dos aços, né? Porque em algumas situações você pode ter problemas sim, e o aço, que é um material tradicionalmente tenaz, ele pode se comportar de forma frágil dependendo da temperatura. Então como que o material se comporta com a presença de uma trinca? Vamos ver um exemplo aqui, né? Essa situação ela é estudada pela mecânica da fratura. Então a mecânica da fratura tem toda uma teoria e um cálculo pesado por baixo disso, né, por trás disso, que eu vou simplificar bem aqui, né? Então, vou apresentar só superficialmente essa ideia da presença da trinca, né, como que a presença da trinca influencia na tenacidade do material. Então vou fazer isso com base no exemplo de duas chapas, né? As duas chapas têm a mesma espessura, 1 milímetro de espessura. Só que a chapa A ela tem 1 metro de largura. E ela é perfeita, que não tem nenhuma trinca. Já a chapa B, ela tem 1,20 m de largura, né? Só que ela possui uma trinca de 20 centímetros. Então, se eu olhar bem aqui, a seção resistente das duas chapas, né, tem 1 metro. Então, aqui eu tenho 1 metro sem trinca nenhuma e aqui eu tenho 1 metro sem trinca nenhuma. Teoricamente, as duas deveriam resistir a mesma coisa. Se eu pedir para vocês escolher qual chapa utilizar aqui, né, garanto que todo mundo vai querer utilizar a A e não a B. Porque a B tem uma trinca, né, e a gente tem medo de trinca, né? A gente sabe que a trinca pode causar algum problema. Então isso já é meio intuitivo. Então essa ideia que a presença da trinca fragiliza o material ou piora a resistência do material já está dentro do nosso conhecimento intrínseco, né? Então a gente já conhece os efeitos de uma trinca no material. Então por que isso acontece? Vamos lá. Então se eu tenho um material chapa A,
e eu aplico uma força trativa nessa chapa A, essa força vai se distribuir uniformemente na seção transversal da chapa. A seção transversal da chapa é 1 metro por 1 milímetro. Tá? Então tá aí nenhuma novidade, tá? Tudo ok. O que acontece com a chapa que está trincada? Acontece o seguinte, eu aplico uma força trativa, só que essa força acaba não sendo distribuída de maneira uniforme. A ponta da trinca acaba puxando a tensão mais para dentro para ela. É como se ela fosse um ímã que puxasse a tensão mais para ela. Então a distribuição acaba não sendo uniforme, acaba sendo menor um pouco, né, no material, durante o material, e maior, né, ela acaba aumentando a tensão próximo da trinca. Então a ponta da trinca é um intensificador de tensão, é um amplificador de tensão. O nome técnico para isso é concentrador de tensão. Então a trinca é um concentrador de tensão. Ok? Então, tem materiais que são mais sensíveis à presença de trinca, tem materiais que são menos sensíveis à presença de trinca. Nessa situação aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, a tensão de escoamento nesse nível, ó, no nível que está aqui, ó, o indicador vermelho que eu estou usando aqui na tela, ó, o material, a tensão do material não é suficiente para fazer com que ele se deforme. Agora aqui na ponta da trinca ele superou o valor de tensão de escoamento aqui, então ele vai se deformar. Então essa trinca ela vai aumentar, e a partir do momento que ela aumenta, esse intensificador vem para frente. Então por isso que a trinca ela acaba propagando. Então nesse caso aqui, ó, se eu tenho a tensão nesse nível, né, em ponto nenhum ele vai atingir a tensão de escoamento. Agora aqui, a maior parte da peça não atinge a tensão de escoamento, mas aqui na ponta da trinca ele acaba atingindo. Tá? A gente sabe, né, que se sabe pela mecânica da fratura, que esse grau de intensificação da força, ela depende do raio da trinca, do raio da ponta da trinca. Então, quanto mais aguda for a trinca, mais ele intensifica a tensão. Tá? Se a trinca já for mais arredondada, a intensificação é menor. Então, quanto maior o raio da trinca, maior a intensificação de tensão. Então, por isso que na mecânica a gente não gosta de canto vivo negativo. Então sempre que há um canto vivo negativo a gente tem que evitar, a gente tem que fazer um arredondamento. Ao fazer o arredondamento dos cantos vivos, nós temos uma diminuição da concentração de tensão. Tá? Principalmente para materiais que são mais sensíveis à presença de trinca. Então por isso que é interessante conhecer a sensibilidade que o material tem à presença de uma trinca, tá? A presença de um entalhe. Bom, com base nisso, nós temos que fazer então um corpo de prova, um ensaio, que considere o quê? As condições mais severas. Quais são as condições severas? Alta velocidade de aplicação da força, presença de trinca. Então, com base nisso, o corpo de prova Charpy, ele considera a presença de entalhes. Então, nós temos aqui 3 tipos de corpo de prova, e esses 3 tipos têm entalhes, né? Nós temos aqui o tipo A, que tem um entalhe em V, o tipo B, que tem um entalhe na forma de uma fechadura, e o tipo C tem a forma de um U. Tá? Então o tipo A é o tipo, a princípio, mais severo. Okay? O tipo de entalhe mais severo. É um entalhe que você tem um raio, né, um raio bem pequeno aqui de curvatura. Então a gente está testando aqui, a gente vai testar esse material usando 2 severidades. A severidade do impacto, da velocidade da aplicação da força, e a severidade da presença de um entalhe, da presença de uma trinca. Se nessas condições o material se apresentar de forma tenaz, eu já fico mais tranquilo, porque ele tem baixa sensibilidade à velocidade da aplicação da força e baixa sensibilidade à presença de trinca. A última severidade que a gente vai ver é a baixa temperatura. Então isso nem sempre é aplicado nos ensaios Charpy, né, a análise do material em baixa temperatura, porque é um pouco mais difícil de fazer, né, mas é interessante fazer esse tipo de análise. Inclusive, a mecânica da fratura, ela nasceu com base nesse problema, no problema causado pela fragilização em baixa temperatura. Pouco antes ali da Segunda Guerra e até durante a Segunda Guerra, né, vários navios foram construídos de uma forma diferente do que se vinha feito, né, até então, que foi utilizando o processo de soldagem. Por conta da grande demanda, havia necessidade de produzir uma grande quantidade de navios, né? Então se conseguiu um método de produção que se fazia até 70 navios por dia, né? E o tempo de fabricação de um navio era em média de 5 dias. Então revolucionou, né, o processo de soldagem, revolucionou o sistema de produção desses navios. A questão é que os navios antes, o casco do navio antes era arrebitado e passou agora a ser soldado. Isso trouxe alguns problemas que não ficaram tão claros, né, tão fáceis de entender.
se observou, né, que 30% de alguns navios, né, desses navios, que eram os Liberty Ships, né, apresentaram falhas, né? Isso chegou a um número de mais de 300 navios, né, falhando, né? E a falha que ocorreu no navio era uma falha catastrófica, né? Você tinha aqui a ruptura total do casco do navio. Isso ocorreu por causa de três problemas, basicamente, né? O casco passou a ser soldado em vez de ser rebitado, então as chapas ficaram uma coisa contínua, né? Então antes, quando a chapa era rebitada, uma trinca não conseguia propagar de uma chapa para outra, não era uma união contínua, né? O material era descontínuo. A partir do momento que você soldou, você tem um material contínuo, então uma trinca consegue propagar ao longo de todo o casco. Não se conhecia bem o processo de soldagem, né? Então isso fez com que o material induzisse uma série de pequenos defeitos dentro do material, no processo de soldagem, e a qualidade do aço utilizado para a soldagem não era muito adequada, né? Então a soldagem acabou intensificando um problema que esse material já tinha, que era fazer com que esse material, né, a soldagem fez com que esse material tivesse uma temperatura de transição dúctil frágil para um valor próximo de zero. O que você observou nesse caso aqui é que esses navios começavam a ter problemas em mares gelados. Em mares com uma temperatura maior, você não tinha problema, você não tinha falhas com esse navio. Você observou que próximo, né, quando esses navios navegavam por mares mais gelados, eles acabavam apresentando esse tipo de fratura. Então o que se fez, né, para entender o que estava acontecendo foi fazer um ensaio de impacto em várias temperaturas, em temperaturas diferentes. E o que se observou é que o aço ele apresenta esse tipo de comportamento aqui, ó, uma transição abrupta na energia de ruptura do material. Então em temperaturas ambientes, né, o material apresenta alta tenacidade. Nós temos aqui a energia de impacto, né, tenacidade por temperatura. Então em temperatura ambiente ele apresenta aqui um valor alto de tenacidade. Conforme a gente diminui a temperatura, a tendência do material é ter uma diminuição da tenacidade ao impacto, mas uma diminuição suave. No caso dos aços comuns, aços cúbico de corpo centrado, se observou que havia uma redução abrupta de energia para o impacto, ou seja, então de repente ele ficava frágil. E esse momento em que ele ficava frágil estava entre duas temperaturas, onde se pegando a temperatura média, né, do máximo e do mínimo da transição, você tem aqui o que ele chama de temperatura de transição dúctil frágil. Isso é bem claro para o aço. A questão ali dos navios é que essa temperatura, que tipicamente é criogênica, né, abaixo de zero, ele passou para valores próximos de zero. Então, em temperatura, quando você estava aqui em temperatura de 20 graus, navegando num oceano de 20 graus, você não tinha problemas, né? O material se comportava de forma tenaz. Agora, próximo ali do 0 graus, então essa temperatura subiu para próximo de 0 graus por conta da qualidade do aço e por conta do processo de soldagem, ocorreu que em situações próximas de zero o material se comportou de forma frágil. Tá? Então isso foi uma transição um pouco inesperada, né? Isso produziu uma série de problemas e que daí se conheceu, né? E se passou a padronizar, fazer esse tipo de ensaio também, testar a severidade da baixa temperatura no comportamento do material. Certo? Então, nós temos aqui, né, um caso do navio, né, que rompeu aqui totalmente, né? O casco totalmente rompido, né? Então, é a situação clássica e didática da aplicação do ensaio de impacto no teste de tenacidade ao impacto do material em condições mais severas, né? Outra coisa que a gente pode observar também é o aspecto da fratura, né? Então, quando a gente faz um ensaio lá de impacto, a fratura ela pode se apresentar, o material frágil, ela se apresenta de uma forma que há pouca deformação plástica, né? Então essa ruptura aqui é quase que plana no material mais frágil, né? E já no material dúctil ocorre uma grande quantidade de deformação plástica. Então o material que se apresenta tenaz, né, mostra uma grande quantidade de deformação plástica. Então aqui foi testado vários materiais, aqui as duas metades, né, colocadas de frente a frente, em baixa temperatura, ele apresentou bastante frágil, né, em temperaturas maiores, bastante frágil e praticamente nenhuma deformação plástica, né. Já em alta temperatura ele apresenta um grande nível de deformação plástica aqui, ó, que se mostra bastante tenaz, tá, esse material nessa condição. Vou apresentar um vídeo produzido pela Universidade de Karlsruhe. Esse vídeo foi editado e traduzido para o português para facilitar o entendimento e a contextualização aqui no nosso tema. Mas eu vou deixar o link para o vídeo completo aqui na descrição do vídeo. Confere aí.
Aqui é apresentada a máquina de ensaio de impacto Sharpie. O braço com o martelo é levantado através de um mecanismo fuso-coroa. O primeiro passo é realizar um ensaio em vazio para aferir se a máquina está registrando corretamente os valores. O ponteiro que indica o valor máximo registrado no ensaio é ajustado adequadamente. Então o braço do pêndulo é liberado. O ponteiro indica o valor 0. Isso significa que o equipamento está corretamente ajustado, então a máquina está pronta para se fazer o ensaio. O primeiro teste é usado um aço endurecido, que então a princípio ele é frágil. É mostrado aqui um corpo de prova com entalhe em V, que foi usinado com uma geometria determinada por norma específica. O corpo de prova é posicionado no suporte da máquina com o entalhe voltado para o lado oposto à superfície que sofrerá o impacto. Em seguida, o entalhe é centralizado com o auxílio de um mecanismo centralizador. Na sequência, a máquina é ajustada novamente para iniciar o teste e é verificado se está tudo ok para iniciar o ensaio. Tudo certo, então o ensaio pode iniciar. Então o martelo é liberado e bate sobre a peça produzindo a sua fratura. Neste caso, a peça absorve parte da energia potencial do sistema, sendo esta registrada pelo indicador da máquina, neste caso, aproximadamente 12 joules. Esta amostra apresentou uma fratura frágil, onde se observa uma fratura quase plana com pouca deformação plástica. Esta é uma indicação que a peça absorveu pouca energia durante a fratura. No segundo teste é usado um aço com tratamento térmico que induz a obtenção de um material com alta tenacidade. A amostra é posicionada da mesma forma que a anterior e a máquina é ajustada para iniciar o ensaio. O martelo então é liberado e a peça sofre então a fratura. Neste caso, a energia absorvida pelo impacto é bem maior, sendo igual a 180 joules. A peça apresentou grande quantidade de deformação plástica, o que explica o alto valor de energia absorvido durante a ruptura. Em comparação à primeira peça, cuja tenacidade foi igual a 12 joules, a segunda, com tenacidade igual a 180, apresentou uma fratura com grande quantidade de deformação plástica. Terminamos agora a aula de ensaios mecânicos relacionada aos ensaios de impacto Sharpie. Muito obrigado, até a próxima.